Sabe, é preciso agir como o grilo falante. Se você decidir tirar a vida de um ser vivo, sempre se pergunte, com que direito? Na Guiana Francesa, que tem o tamanho da Bretanha, há 10 vezes mais espécies de peixes que em toda a França. Fala-se muito sobre um aumento de 4 graus até 2100. Não se diz o suficiente que, se chegarmos a 4 graus em 2100, é porque não teremos resolvido o problema. Ou seja, isso significa que estaremos em uma trajetória que continua subindo. Existem espécies que realmente precisam que a gente as deixe em paz, mas de verdade, completamente. Bom. Olá, Bernardo Chevassus-Louis. É uma honra poder conversar um pouco com você. Você é biólogo, então vamos poder abordar esse tema de forma realmente profunda e também ver um pouco os desafios que estão por trás disso e o nosso lugar, na verdade, na natureza e nos diferentes ecossistemas. Antes de começarmos, pode contar um pouco sobre sua trajetória para quem não o conhece? Sim, então eu gosto de dizer que sou um naturalista em vez de um biólogo. Ou seja, nos fenômenos geológicos e outros também me interessam e fizeram parte da minha formação. Um livro que me marcou foi um chamado O Mar que Nos Cerca, que eu tive aos 10 anos de idade. E a autora se chamava Rachel Carson, que é muito mais conhecida por ter escrito um livro chamado Primavera Silenciosa, mas na época ela era oceanógrafa. Era também a época em que havia Cousteau, e é verdade que isso me despertou um interesse pelos seres vivos do oceano, da água, etc. Então, realmente fiz estudos de biologia e me especializei mais em genética. E então pude seguir uma carreira de pesquisador, combinando essa habilidade em genética e aplicando-a a seres vivos marinhos ou aquáticos, como peixes, camarões, ostras. Pronto, esse é o meu percurso como pesquisador. E há 10 anos presido uma ONG chamada Humanité et Biodiversité. Como o nome indica, é preciso explicar para todos o que é biodiversidade, por que ela é importante, como e por que devemos cuidar dela. E assim faço palestras, intervenções, encontros para pessoas de 7 a 77 anos e até mais, para falar sobre o que me apaixona, ou seja, essa diversidade dos seres vivos. Universidade de Ottawa. Aliás, para entrar um pouco no assunto, o que entendemos por biodiversidade? Qual é a definição que podemos dar para isso? Eu gosto de usar como definição que é a mesma coisa que uma sociedade humana, mas ampliada para todos os seres vivos. Ou seja, quando perguntamos para alguém, você sabe o que é uma sociedade humana? Ele vai responder sim, é um grupo de pessoas que são mais ou menos aparentadas, que estão ligadas entre si, que têm relações diversas e variadas, que se deslocam, que se reproduzem. E a biodiversidade é a mesma coisa, só que nesse conjunto vamos incluir todos os seres vivos e não apenas a nossa espécie, que é apenas uma das espécies da biodiversidade. Então é isso que eu gosto como definição, é a diversidade da vida. Falando sobre a vida, existem inúmeras formas de vida que fazem parte dos ecossistemas com os quais nós interagimos. Existe, de forma mais ampla, uma definição precisa do que é vida? Então, eu gosto de dizer que existe um debate, por exemplo, sobre os vírus, e falamos muito sobre isso na época da Covid. Costuma-se dizer que duas coisas definem o que é vivo. Existe a capacidade de se reproduzir, e isso é verdade para os vírus, e existe a capacidade de ser autônomo, que os cientistas chamam de metabolismo, ou seja, a possibilidade de obter energia para se desenvolver. No entanto, os vírus de fato só têm metade disso. Essas duas propriedades. Eles podem se reproduzir, às vezes parasitando outros seres vivos, mas eles realmente não conseguem ter reações químicas autônomas. Mas acontece que são os biólogos que os estudam, então existe um paradoxo. Mas, de fato, essa questão das fronteiras do que é vivo, com esses seres sobre os quais ainda não sabemos, porque quando dizem que um vírus, para se reproduzir, precisa parasitar um ser vivo. Perguntaram, como começou essa história? Porque eles não podiam estar lá antes, já que precisam de um ser vivo. Então, a pergunta que ainda está em aberto hoje é, será que eles nascem a qualquer momento, talvez até hoje, enquanto falamos vírus aparecem? Ou será que eles já estavam aqui há muito tempo e então acharam mais conveniente parasitar os novos seres vivos que iam surgindo? São muito antigos ou modernos, não se sabe ao certo.
Por enquanto, isso ainda é uma incógnita. É isso. E vocês sabem, provavelmente vamos falar sobre isso, a quantidade de coisas que a gente não entende talvez seja muito maior do que a quantidade de coisas que a gente entende no campo da biologia e da biodiversidade. Certo. Mesmo hoje, em 2025, com toda essa experiência que já temos nessas áreas de pesquisa. Sim, então o fato de não entender, isso não é ignorância. A gente observa as coisas, descreve elas, mas quando tenta aprofundar um pouco, por exemplo, quando te dizem vamos sair da biologia, mas te dizem tem a Terra que gira em torno do Sol e existem outros planetas que giram em torno do Sol, o planeta Marte, Vênus, etc. Quando te dizem que não sabem quanto tempo vai durar, isso soa estranho e você pensa que será para sempre, mas não temos como provar que daqui a milhões e bilhões de anos isso continuará assim. Então, há coisas assim que a gente descreve, mas que não tem certeza se entende ou se pode provar. Hoje, ouvimos muito falar sobre biodiversidade, e nem sempre de forma correta, porque o que mais se destaca é o fato de que ela tende a entrar em colapso neste momento. Isso é uma realidade? Isso se manifesta? Isso pode ser medido concretamente? Sim. Então isso pode ser medido, mas é preciso dizer que a palavra é um pouco traiçoeira, porque existem dois aspectos na biodiversidade. Existe a palavra diversidade, ou seja, há um certo número de espécies diferentes, etc. Pouco se fala que a abundância também existe. Ou seja, em um determinado ambiente, se você tem 3 espécies e apenas 2 indivíduos por espécie, você percebe que isso não vai funcionar da mesma forma que se você tivesse 3 espécies e 10.000 indivíduos por espécie. Então, o que estamos descrevendo hoje são mais perdas de abundância. Quando dizemos que perdemos 30% das aves comuns, por exemplo, nos ambientes agrícolas, estamos falando mais de perdas de abundância. Por outro lado, o que está bem documentado desde basicamente o século XVI são espécies que os humanos viram, descreveram, desenharam, então sabemos que eles as viram e que desapareceram. E podemos realmente ter esse registro de 400 ou 500 ou 600 espécies que os humanos viram e que desapareceram, e podemos comparar esse desaparecimento ao número de espécies que deveríamos ter visto desaparecer se fosse o ritmo normal da evolução, porque, na verdade, estatisticamente falando, uma espécie, entre aspas, vive entre 1 e 10 milhões de anos como tempo de vida. Isso significa que, como a vida começou há 3 bilhões de anos, 99% das espécies que viveram em nosso planeta já desapareceram. Então a gente pode fazer um pequeno cálculo. Chegamos à ideia de que, em vez de termos visto 400 ou 500 desaparecerem, deveríamos ter visto umas 10. Assim, cientistas afirmam que isso ocorre de 100 a 1000 vezes mais rápido que o ritmo natural de renovação das espécies. Então, de fato, temos dados precisos de abundância nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Europa de maneira geral. Há também o desaparecimento de espécies. Vou dar um exemplo que é bastante debatido, que são aquelas espécies de avestruzes gigantes da Nova Zelândia, que eram cerca de 4 vezes maiores do que os avestruzes atuais. E há um testemunho de uma pessoa aparentemente confiável que diz: eu vi quando era pequena o último desses avestruzes gigantes. Então, o consenso, depois vamos discutir qual é a causa disso, mas o consenso sobre o fato de que estamos perdendo biodiversidade e que estamos perdendo em uma velocidade preocupante, eu diria que não há dúvida, como se diz popularmente. Certo. E isso é algo grave? O fato de perder essa biodiversidade tem um impacto concreto na natureza e, consequentemente, em nós mesmos? Ou isso é algo que tende a se renovar naturalmente? Então, já começa pela pergunta, isso é grave? Ou seja, quando dizemos, vocês sabem, existem pelo menos 10 milhões de espécies e só descrevemos cerca de 2 milhões, as pessoas costumam perguntar, mas a gente precisa de todas essas espécies? Bom, e eu costumo responder um pouco com o jogo do Mikado, sabe? É aquele jogo em que há pedaços de madeira entrelaçados e em que te perguntam: será que eu posso tirar um pedaço de madeira sem mexer nos outros? E no começo da partida de Mikado, você consegue? Depois, à medida que você já tirou os mais fáceis, chega um momento em que acha que pode tirar mais um e de repente tudo desaba. Bom,
E então, hoje não podemos dizer que todas as espécies são absolutamente indispensáveis, mas é importante ter em mente essa imagem do micado. Ou seja, o fato de que em determinado momento vamos achar que podemos retirar uma espécie e que não haverá problema, mas veremos que na verdade isso não dura. E então o outro elemento, talvez mais filosófico, é que para a nossa espécie, para a espécie humana, se você fizer essa pergunta, se você perguntar ao seu vizinho: Senhor, eu até aceito que o Senhor exista, mas com a condição de que me prove que serve para alguma coisa, certo? Você só faria isso com seu vizinho se o odiasse? Então, por que nós teríamos o direito de existir assim, simplesmente porque temos o direito de existir? E por que negaríamos às outras espécies que vivem em nosso planeta junto conosco o direito de existir como tal? Então eu gosto de dizer para as pessoas, vocês sabem, é preciso agir como o grilo falante. Se você decidir matar um ser vivo, sempre se pergunte, com que direito aquele pequeno sussurro na cabeça? Às vezes isso pode acontecer, por exemplo, quando há uma epidemia, como com os mosquitos tigres, em lugares onde eles transmitem doenças, erradicar esses mosquitos, por que não? Mas é preciso sempre se perguntar, se eu decido que tal indivíduo ou tal espécie eu não quero mais ter, então é preciso se perguntar, mas quem sou eu? Quem somos nós como espécie recém-chegados? Porque isso começou, como dissemos, há 3 bilhões de anos, nós chegamos a 300 mil anos, Homo sapiens, então nós chegamos a 15 para a meia-noite no planeta, depois de 365 dias, e então a gente chega assim e depois diz, não, os outros saiam daqui, mas com que direito? Você disse que também trabalhou muito nos oceanos, quer dizer, na vida em ambiente oceânico. Em qual área específica você estudou? Digamos que no início da minha carreira era o começo da aquicultura, ou seja, dizíamos, já víamos que os recursos da pesca estavam atingindo o limite e até mesmo chegávamos à superexploração de alguns estoques. E era a ideia de dizer, bem, é preciso criar essas espécies aquáticas, assim como há 10 ou 20 mil anos domesticamos as vacas, os porcos, as galinhas, etc., para fazer a criação. E então era a ideia de começar a criação de trutas, salmões, carpas, etc. Então, há países onde isso já era uma tradição muito antiga, por exemplo, a China tinha uma tradição muito antiga de criação de diferentes espécies de carpas, e assim, há países que já faziam isso. Na França, tínhamos o caso da produção de ostras, que remonta mais ou menos ao meio do século XIX, então havia toda uma profissão que sabia criar ostras, mas, por outro lado, havia várias espécies que não sabíamos criar, porque elas estavam na natureza e, portanto, eram pescadas. E então participei dessa aventura de ver se não havia espécies que poderíamos justamente domesticar e criar em cativeiro, o que levanta a questão do que elas se alimentam, como alimentá-las. Elas têm doenças, como tratá-las? Como fazer para que elas se reproduzam, então estudar a biologia dessas espécies e ver como poderíamos fazer? E então podiam ser espécies europeias, e depois eu também trabalhei na Guiana, onde basicamente na Guiana Francesa, veja, é mais ou menos do tamanho da Bretanha em termos de área, e há 10 vezes mais espécies de peixes do que em toda a França. Por ser um ambiente equatorial ou tropical, há uma diversidade extraordinária. Pensamos, será que não há espécies que poderíamos criar ali? E então fazíamos testes para ver qual ambiente, do que eles precisavam, etc. Então essa foi a grande aventura da domesticação das espécies, camarões também, enfim, espécies desse tipo. Certo. E então o fato de poder ter assim essas espécies de criação permite evitar cair na superexploração dos ambientes naturais, se entendi bem. Sim, mas com a condição de que possamos alimentá-los de outra forma que não seja pescando peixes. Esse foi o debate, ou seja, no começo a gente se perguntava, por exemplo, um salmão no mar, o que ele come? Bem, ele come peixes ou outros recursos. E então, se fosse para continuar assim e pescar peixes para alimentar peixes, isso não seria muito interessante. Era necessário encontrar uma solução para isso. Então,
não eliminar completamente recursos como peixe ou farinha de peixe, mas também ver se, com alimentos à base de vegetais, não poderíamos tornar esses animais não exatamente herbívoros, mas um pouco menos carnívoros, o que nem sempre é fácil. Em relação a esses ambientes aquáticos, ouvi dizer que seriam os oceanos que seriam os verdadeiros pulmões da Terra, ou seja, são os organismos que vivem nos oceanos que teriam um impacto maior na produção de oxigênio. Isso é algo que é verdade? Então, já existe um paradoxo, porque também falamos sempre do pulmão em relação à Amazônia, mas um pulmão não libera oxigênio, ele libera gás carbônico. Não entendo por que usamos pulmão, já que na verdade significa o oposto do que queremos. Então, no caso da floresta e da floresta amazônica, infelizmente isso não é verdade. Ou seja, uma floresta antiga que está lá há muito tempo, em equilíbrio, em certos momentos, ela realmente vai captar gás carbônico e produzir oxigênio, mas em outros momentos, ao contrário, ela vai consumir oxigênio e liberar gás carbônico, porque, especialmente no solo, há muita matéria orgânica que se decompõe e consome oxigênio. Então, grosso modo, uma floresta antiga, como as florestas intertropicais, bem, ela é neutra do ponto de vista da respiração. No caso do oceano, realmente, para que o balanço seja positivo, ou seja, para que ele produza mais oxigênio do que consome gás carbônico, é preciso encontrar uma mecânica que faça com que o gás carbônico não volte à superfície. E isso, bem, são pequenos seres vivos que vivem na camada superficial, onde há luz, que captam a luz do sol e que muitas vezes fazem uma pequena concha, é minúscula, só dá para ver no microscópio, é uma conchinha bem pequena, calcário, e quando esses seres vivos morrem, esse pequeno calcário desce até o fundo do oceano. Então isso desce, faz mais ou menos 1 milímetro por século. Bom. Mas 1 milímetro por século formou as falésias de Etretat. As falésias de Etretat, se você olhar no microscópio, são esses pequenos organismos que ano após ano, século após século, foram se acumulando no fundo dos oceanos. Ok. O problema é que quando esquenta, o oceano fica um pouco mais ácido e essas criaturinhas não conseguem mais fazer uma concha que afunde. Em outras palavras, elas têm dificuldade para fazer suas conchas. Isso significa que a concha pode permanecer na superfície e se dissolver novamente. E então a capacidade do oceano de produzir oxigênio para nós pode muito bem diminuir, porque justamente sua capacidade de fixar o gás carbônico também diminui. Você vai perguntar se todos os seres vivos vão fazer greve do oxigênio e se as árvores nas cidades não querem mais produzir oxigênio, etc. O que vai acontecer? Então, a boa notícia é que não vamos morrer asfixiados, porque levaria centenas de anos para esgotar o oxigênio que existe na atmosfera. A má notícia é que vamos morrer de fome, e muito mais rápido. Porque, de fato, se eles fizerem greve do oxigênio, eles não vão mais produzir comida. Vai lá. A boa notícia é que não morreremos asfixiados. A má é que morreremos de fome. Sim, não é necessariamente a melhor opção. Então, também precisamos dar uma ideia das escalas de tempo, mas hoje, de fato, colocar na cabeça das pessoas essas escalas de tempo longas e depois dizer, por exemplo, vocês sabem, em mais ou menos 3.000 anos haverá 120 metros de água sobre Paris, isso faz a gente pensar um pouco. Então você pode dizer, daqui a 3.000 anos a quantidade de besteiras que poderemos fazer, bom, temos tempo. É preciso colocar as pessoas no lugar delas e pronto. O interesse da biodiversidade é fazer com que eles percebam que são apenas pequenas criaturas efêmeras, que na escala da vida duram apenas alguns segundos. E que, já que somos supostamente seres inteligentes, devemos nos colocar um pouco nessa perspectiva de o que estamos fazendo para transmitir àqueles que virão depois de nós condições de vida pelo menos tão boas quanto as que conhecemos e, se possível, um pouco melhores em muitas regiões do planeta. É isso também que tentamos dizer ao falar de biodiversidade. Voltando então para esses organismos que estão no oceano, que capturam o CO2 para formar uma concha, isso naturalmente cria um efeito de alta amplificação. Porque se o CO2 provoca o efeito estufa e, portanto, contribui para o aquecimento.
E o aquecimento dos oceanos contribui para a acidificação dos oceanos e, portanto, impede que esses organismos consigam capturar mais CO2. Isso significa que o efeito produzido pelo CO2 vai se autoamplificar com o tempo. Sim, você entendeu perfeitamente. O problema é que hoje estimamos que todo esse gás carbônico que é absorvido por parte das florestas, pelo oceano e outros, nos poupa mais ou menos entre 1/3 e a metade do efeito estufa, ou seja, ele absorve cerca de 1/3 de tudo o que emitimos como gás carbônico. Então eles nos fazem ganhar tempo. Eles desaceleram justamente porque todo o gás carbônico que emitimos, eles absorvem uma parte. Mas se eles começarem a fazer greve, como eu estava dizendo, todo o CO2 que emitirmos não será mais capturado, mesmo que digam que vamos bombeá-lo, que vamos colocá-lo em jazidas de petróleo, mas hoje isso ainda não está na escala do problema e é esse o desafio. Por exemplo, vocês sabem que se fala muito sobre 4 graus de aquecimento até o ano de 2100. Não se fala o suficiente que se estivermos em 4 graus em 2100 é porque não teremos resolvido o problema, ou seja, isso significa que continuaremos em uma trajetória ascendente. E com base nisso, podemos calcular que se fôssemos idiotas, o que pode acontecer e decidíssemos dizer: energias renováveis não importam, vamos seguir queimando todo o nosso gás, petróleo e carvão. Vamos esgotar todas as reservas de energia fóssil e sabemos que, por exemplo, no caso do carvão, ainda podemos queimar por mais 200 ou 300 anos. Então, há carvão demais? Enfim, há mais do que o suficiente. Isso não é 4 graus, é 11 graus. E 11 graus é impossível saber o que pode acontecer, é o horror absoluto. Então, o desafio que temos é: como vamos fazer para sermos inteligentes o suficiente para abrir mão de algo que continuará sendo abundante e barato? Então, o tempo todo, e olhem o que acontece nos Estados Unidos, o tempo todo existe a tentação de dizer que carros elétricos, energia renovável, tudo isso é bobagem, não importa, vamos usar as energias mais baratas. Bem, e talvez vocês tenham ouvido falar que foi descoberto, ou pelo menos acham que descobriram, sob o mar Mediterrâneo na costa da França, um enorme reservatório de gás. E então, se continuarmos nisso dizendo, continue usando a energia mais barata, e ela não vai continuar barata, é importante perceber que se olharmos para os últimos 20 anos a eletricidade, o preço da eletricidade aumentou mais rápido do que o preço do petróleo. E isso, de fato, é um desafio monstruoso, certo? Então você vai me dizer que conseguimos abrir mão de recursos que continuavam abundantes e baratos quando abandonamos o uso do sílex talhado, já que ainda existe muito sílex por aí. E ainda assim, em um certo momento da história da humanidade, bom, não foi porque havia efeitos negativos do sílex, mas sim porque inventamos a siderurgia e achamos mais prático passar para a idade do bronze e depois para a idade do ferro. Às vezes sabemos abrir mão de algo ainda abundante, se tivermos algo melhor. Então, entrando nesse tema, hoje temos soluções concretas para evitar causar um impacto muito negativo no nosso meio ambiente, ou por enquanto isso ainda é algo bastante hipotético? Então, realmente é preciso analisar caso a caso, ou seja, pensar assim: nós sabemos quais são os fatores responsáveis pela erosão da biodiversidade, mas de uma espécie para outra, esses fatores vão ser diferentes. Existem espécies para as quais basta deixá-las em paz, ou seja, parar de explorá-las para que elas se recuperem mais ou menos rapidamente, dependendo da biologia da espécie. Vou te dar 2 exemplos. O castor, que era uma espécie extremamente abundante em toda a Europa na Idade Média, no final do século XIX, restava apenas um pequeno grupo no delta do Ródano. Em toda a França não havia mais. Porém, na França existem muitos lugares chamados bièvres, entre outros. Bièvre significa castor, é a origem de beaver em inglês, indicando locais onde havia muitos castores. Em 1909, simplesmente proibiram a caça ao castor. Era um animal com muitos defeitos, permitido na quaresma, pois a igreja o considerava peixe. Tinha uma pelagem muito quente, como o gorro do Davy Crockett. Não era de castor, mas era mais ou menos desse tipo.
e principalmente tinha secreções que eram consideradas afrodisíacas. Então caçavam o castor, realmente era um alimento, é isso. Em 1909 foi proibido caçar o castor. Nosso bom e velho castor voltou a subir todo o vale do Ródano pelo rio Saône. Apesar das transposições, agora há castores em quase toda a França e a população cresce novamente. O outro exemplo são as baleias. As baleias chegaram muito perto da extinção e, tirando agora os japoneses e um pouco os islandeses, conseguimos limitar bastante a caça e agora elas também estão se recuperando. Então, há espécies para as quais sabemos que basta parar de explorar em excesso e tudo fica bem. Depois há as espécies que estão sujeitas à poluição. Nesses casos, pode ser, por exemplo, para as aves de rapina, sabemos que elas são muito sensíveis aos pesticidas. Então, por quê? Porque uma ave de rapina se alimenta de outros animais, que por sua vez comem vegetais. Então você vê que se tratarmos os vegetais com produtos químicos, isso vai se concentrar. Então, aqueles que estão no final da cadeia, o que chamamos de cadeia alimentar, vão concentrar e por isso terão concentrações particularmente altas. E então percebemos que, além do nosso problema com o cálcio, isso dificultava a fixação do carbono na casca dos ovos. Então isso resultava em ovos moles, e hoje ouvimos muito falar sobre os desreguladores endócrinos, os poluentes eternos, etc., epífitas, etc. Bem, na verdade, percebemos isso justamente porque algumas espécies que viviam na natureza nos disseram: tem um pequeno problema, talvez devêssemos olhar o que está acontecendo conosco. Assim como vimos peixes que se tornavam ao mesmo tempo machos e fêmeas, porque isso também era um fator que perturbava a reprodução deles. Vemos claramente que muitas espécies estão sendo eliminadas, principalmente devido ao uso de pesticidas. Pode ser um tipo de poluição meio boba. Vou dar um exemplo da Bretanha. Vocês sabem que a Bretanha é uma região muito bonita e que ainda há salmões que sobem os rios, e o salmão sobe os rios, não é pelo prazer de subir os rios, mas é porque ele precisa de uma água bem fresca e principalmente de um lugar onde haja grandes pedras no fundo da água. Porque assim ele põe seus ovos, os ovos ficam entre as pedras e, como são pedras grandes, a água passa entre elas e leva oxigênio para os ovos, eles podem se desenvolver. Se na bacia hidrográfica você desenvolve o cultivo do milho e chove durante o inverno, e isso faz com que a terra escorra para o rio, então isso vai entupir o leito de pedras. Então a água continua bem limpa, não está poluída, mas os ovos que ficam cobertos de argila morrem. Então a gente não vê cadáveres de salmão na superfície, não vê mortalidades em massa, mas pequenos sinais desse tipo, aos quais não damos atenção, podem ser suficientes para perturbar uma espécie e até levá-la ao desaparecimento. Vou te dar outro exemplo que é meio bobo. Você sabe que muitos insetos, para atrair os machos, para atrair as fêmeas, emitem substâncias que são percebidas, então, as orelhas dos insetos, quer dizer, as antenas. E então essas moléculas são percebidas pelas fêmeas, e as fêmeas vão até o macho. Mas nas cidades perto do chão há muito ozônio. Por isso não se deve colocar bebês em cidades em carrinhos muito baixos. Ora, o ozônio é oxidante, é algo que vai destruir as moléculas orgânicas e que vai principalmente destruir esses sinais olfativos. É como se cortassem sua fibra óptica na internet. Então a fêmea procura. Bom, é preciso realmente entender que todos esses seres vivos, para viver, são como nós, precisam se comunicar entre si, trocar sinais sonoros. Por exemplo, pássaros das cidades cantam um pouco mais agudo que os do campo para serem ouvidos, pois há muito barulho de baixa frequência. Então eles se adaptam um pouco, mas precisam emitir sinais sonoros, sinais eventualmente magnéticos, sinais químicos, para se comunicarem entre si e se reconhecerem. E então é preciso realmente prestar atenção ao fato de que nós somos criaturas grandes e podemos facilmente perturbar toda essa internet do mundo vivo. Nem que seja só porque essas substâncias a gente não sente e há muitos sons que não ouvimos. Por exemplo, uma vaca ouve até uma frequência que é mais ou menos 2 vezes mais alta do que a que nós ouvimos. Eu, na minha idade, é até 4 vezes mais alta. Você sabe, quando a gente envelhece, vai ouvindo cada vez menos os sons agudos. Então, a vaca vai ouvir coisas que a gente não ouve, que podem alertá-la
e até mesmo perturbá-la. Da mesma forma, você sabe que as baleias, ao contrário, ouvem sons bem mais graves. Então, toda essa sinalização, toda essa rede de mensagens que os seres vivos trocam entre si, eles precisam disso. E é preciso realmente pensar que não devemos agir como um elefante em uma loja de porcelana. É verdade que isso é bastante complicado, porque quando eu ouço isso, eu tenho a impressão de que, na verdade, não importa o que tentemos fazer, sempre teremos um impacto sobre os seres vivos, seja em coisas que parecem óbvias e sobre as quais podemos ter um impacto, mas às vezes em coisas muito mais sutis, das quais nem sempre nos damos conta. Como podemos controlar nosso impacto? Se vocês quiserem, há espécies que realmente precisam que a gente as deixe em paz, mas completamente mesmo. Eu vou dar o exemplo do tétras grande. O tétras grande é aquela espécie de ave enorme que hiberna debaixo da neve, nas regiões montanhosas onde tem neve, e ele fica a uma temperatura um pouco mais baixa debaixo da neve durante todo o inverno. Basta que alguém faça uma caminhada fora da trilha e incomode um tétras que está hibernando, o tétras vai levantar voo. Então, primeiro ele precisa se aquecer e dizem que basta ser incomodado 2 vezes no inverno para que ele não consiga sobreviver. É a mesma coisa com os morcegos. Você sabe que os morcegos hibernam em cavernas. Se você entrar por engano em uma caverna onde há morcegos, vai ser um pânico enorme e até que eles se acalmem novamente, já terão usado parte de suas reservas. Esses bichinhos não têm muitas reservas. Realmente são espécies para as quais é preciso encontrar áreas completamente protegidas, onde dizemos aos humanos: desculpe, mas aqui é preciso andar na ponta dos pés e em pequeno número, e isso é o que chamamos de reserva integral. Outras espécies não exigem tanto. Como disse no início, é preciso fazer um trabalho sob medida e conhecer as exigências, ou melhor, os hábitos, pois dizem que as espécies têm exigências, mas na verdade possuem necessidades mínimas. É preciso ver, de fato, quais são aquelas que basta parar de explorar e outras que talvez precisem de uma proteção mais importante. Ainda mais porque nós fazemos parte desse ecossistema. Com certeza nós temos um enorme impacto sobre a vida ao nosso redor, mas a vida ao nosso redor também tem um impacto sobre a nossa própria vida. Então, há pouco dissemos que não era necessariamente preciso classificar as espécies de acordo com o interesse que elas têm, ainda mais porque, muito frequentemente, quando julgamos o interesse de uma espécie, nós a julgamos em relação a nós mesmos. Mas há inúmeras espécies que nos prestam um serviço mais do que específico, precioso e que, na verdade, nos permitem viver. Temos exemplos dessas espécies? Eu já dei o exemplo, de fato, dessas espécies que nos alertam. O que chamamos de biodiversidade é o seguro de vida dos humanos. Em outras palavras, são espécies que podemos considerar como alertadoras. De certa forma, e há o caso das espécies que funcionam, por exemplo, produzindo oxigênio, mas há outras que, por exemplo, vão retirar o excesso de pesticidas ou o excesso de nitratos na água. Isso nos economiza estações de tratamento de água. Há um exemplo que sempre citamos, que é a cidade de Nova York, que teve que escolher para abastecer a cidade de Nova York com água potável entre construir estações de tratamento de água ou readequar toda a bacia hidrográfica para ter uma agricultura com pouquíssima poluição. E então eles calcularam que as estações de tratamento custariam 10 bilhões, readequar a bacia hidrográfica custaria apenas 2 bilhões. Então eles economizariam 8 bilhões. Utilizando a capacidade da biodiversidade de purificar naturalmente a água, e também há casos em que, ao imitar a natureza e os conhecimentos do mundo vivo, encontramos soluções para os problemas. Vou dar um exemplo que talvez você tenha vivido. Durante a Covid, para saber se você estava ou não com a doença, faziam aquele procedimento desagradável de cutucar seu nariz e diziam: vamos fazer um PCR. Talvez você se lembre disso. Então, o que é essa história? Bem, há mais de 50 anos havia um biólogo americano, numa época em que os cientistas americanos podiam fazer o que quisessem, que pensou: será que nos geysers de Yellowstone, no Parque Natural de Yellowstone, onde a água está a 70 graus, existe vida nessa água? E ele observou e viu que havia coisas que pareciam bactérias. Ele perguntou: será que elas estão vivas? E mostrou que se reproduziam a 70 graus. Reproduzir a 70 graus significa que elas eram capazes de multiplicar seu material genético, seu DNA, a 70 graus.
Então, ele observou como isso funcionava e depois disse: bom, veja, se eu pegar um pedacinho de DNA que está no nariz, já que quando foram cutucar o fundo do seu nariz, talvez houvesse 5 ou 6 vírus, e então se a gente pode extrair tudo isso, esse pedacinho de DNA, e depois multiplicar muito rápido com o que essas bactérias fazem. A gente tem DNA suficiente para dizer de fato se é o DNA da Covid ou se não é o DNA da Covid? Então, esse resultado totalmente fundamental de mais de 50 anos atrás, ainda bem que a gente tinha isso para ser capaz de diagnosticar muito rapidamente as pessoas que tinham Covid ou não. Então existe, se você quiser, toda uma série de conhecimentos dos seres vivos que a gente fica feliz de descobrir, muitas vezes muito tempo depois. Vou dar um exemplo que gosto. Você conhece a cenoura. Achávamos que sabíamos tudo sobre a cenoura. Teve um químico faz bastante tempo que extraiu da cenoura uma molécula estranha que ele conseguiu cristalizar. Vou poupar vocês do nome, é um nome complicado. Mas ele conseguiu cristalizá-la e percebeu que ela mudava de cor com a temperatura. Ele disse: isso é interessante. Assim fizemos as primeiras telas de cristal líquido. Foi a descoberta dos cristais líquidos, ou seja, desses cristais, veja, cuja aparência muda ao colocar uma pequena resistência atrás. Então era uma cenoura que também sabia fazer cristais líquidos e só descobrimos isso muito tempo depois. Eu poderia te dar muitos outros exemplos em que, então, para resumir, isso significa que os seres vivos são como uma imensa biblioteca de livros, de coisas que os seres vivos sabem fazer e das quais lemos apenas uma pequena parte. E então, isso significa que quando fazemos a pergunta: devemos manter todas essas espécies? É como você disse há pouco, a resposta é: se não lemos os livros, talvez seja melhor mantê-los. Aliás, aproveitando para voltar a falar de algumas espécies às vezes um pouco inusitadas, existem exemplos no mundo vivo de coisas que te marcaram, que talvez te surpreenderam, das quais você não suspeitava? Digamos que às vezes a gente pensa: como essa espécie conseguiu chegar até nós? Vou dar um exemplo. Quem a gente chama vulgarmente de mosquito gigante, ou seja, aquele mosquito de pernas longas que é desajeitado demais, ele se enrosca no menor grão de poeira ou fio de teia de aranha, etc. O nome científico é típula, então não faz mal nenhum, não pica, está tudo certo. Mas eu me pergunto, como é que esse bicho conseguiu chegar até nós? Ou seja, há 3 bilhões de anos os seres vivos estão se reinventando o tempo todo. Já que nunca vimos uma espécie extinta reaparecer, são outras espécies que surgem no lugar. Mas nenhuma encontrou a solução definitiva. Ou seja, todos encontraram formas de existir por mais ou menos tempo, e então constantemente eles criam novidades, e isso é fabuloso, e talvez devesse nos inspirar um pouco. Em vez de dizer que encontraremos a solução definitiva para todos os nossos problemas, bem, o fato de dizer que todos os seres vivos, e portanto todos os humanos, talvez tenham soluções a oferecer para os problemas do amanhã, talvez seja o que isso nos ensina, ou seja, uma certa modéstia, dizendo: não devemos sonhar sozinhos em ter a solução genial. É preciso dizer que coletivamente tentamos nos adaptar, inventar, etc. Porque uma das descobertas recentes da biologia significa que agora que podemos observar o que chamamos de genoma, ou seja, o material genético, podemos calcular, por exemplo, para os humanos, quantos seres humanos diferentes são possíveis. Podemos dizer, ao refletir sobre o genoma, chegamos ao fato de que são bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de seres humanos diferentes possíveis. O que significa que nunca teremos 2 seres vivos idênticos, ou seja, a cada geração os seres vivos não se reproduzem, eles se renovam, porque se reproduzir significaria que eles seriam, mesmo 2 gêmeos, sabemos geneticamente que eles não são totalmente idênticos. E então, constantemente, os seres vivos se renovam, testam pequenas variações, veem se funciona, se não funciona, etc. E, além disso, o ambiente evolui. Então, o que era válido em um determinado momento não é mais válido em outro momento. E é uma espécie de mecanismo extraordinário há 3 bilhões de anos para se reinventar constantemente com entidades que não duram muito tempo. É importante lembrar que a maioria dos seres vivos vive menos de 1 ano, pesa menos de 1 grama e se desloca menos de 1 metro durante toda a sua vida.
Então nós somos muito peculiares. Então essas pequenas coisas que duram apenas um instante são elas que fazem a vida que está sendo constantemente renovada há 3 bilhões de anos. Aqui vimos toda a vida que fervilha ao nosso redor, mas pelo que entendi, a vida também fervilha dentro de nós. Também falamos de microbiota, falamos de diferentes espécies que estão até mesmo nas nossas mucosas, na nossa pele. Todas essas espécies interagem conosco, elas fazem parte de nós ou devemos realmente vê-las como entidades separadas de nós? Depende de como você quer se pensar, ou seja, você tem a informação, você acabou de dar, ou seja, na superfície da nossa pele, nos nossos cílios, na nossa boca, dentro do nosso trato digestivo. Bem, há muitos outros seres vivos e sabemos que eles são muito diversos, até mesmo geneticamente. Se estão lá é porque tiram proveito disso. Ou seja, nós ajudamos a alimentá-los, mas por outro lado eles nos protegem. Por exemplo, você não se pergunta, será que meu cérebro faz parte de mim? No entanto, você sabe muito bem que de vez em quando seu cérebro faz coisas sem pedir a sua opinião. Bom, mas você não fica bravo com ele. Você fala, sou eu mesmo. Às vezes ele te prega peças, mas tudo bem. Por exemplo, uma coisa extraordinária é a quantidade de coisas que seu cérebro decide guardar que não servem absolutamente para nada. Procure aí na sua cabeça. Tenho certeza de que você lembra, por exemplo, da placa do seu primeiro scooter ou sei lá, informações que o cérebro decidiu guardar e que não servem para nada. E tem coisas que você quer guardar e que seu cérebro não quer. Ele faz bagunça no canto dele, mas faz parte de você. E realmente essa é a questão, de fato, essa flora que vive com a gente, em harmonia, que nos protege. Você decide cuidar dela dizendo, faz parte de mim? Ou mesmo você diz que cuida dos seus músculos, do seu coração, etc. Você diz, é um órgão que me pertence. Ou você diz, não é bom, esses aí eu mantenho porque não tenho outra escolha. No fim, a menos que eu tomasse antibióticos o tempo todo, o que não seria eficaz, você logo veria o problema. Bom. Além disso, acho que meu ponto de vista pode ser arbitrário, mas também vejo isso em relação ao DNA. Ou seja, cada célula do meu corpo, inclusive do meu cérebro, compartilha, ou pelo menos parece compartilhar, o mesmo DNA que as outras células do meu corpo. Enquanto a microbiota são micro-organismos que não estão diretamente ligados a isso... Isso é um mistério da biologia. Por que as células de um organismo como você e eu fazem tanta questão de preservar cuidadosamente seu material genético? Isso pode ser compreendido quando se trata de células reprodutivas. Os espermatozoides e os óvulos, é normal que eles transmitam o material genético. Mas as células da sua pele, por que diabos elas iriam querer conservar o DNA delas? Elas nunca vão, a menos que você decida se clonar, mas enfim, isso vai demorar muito, elas não têm futuro. Algumas deram esse salto, como as hemácias, que perderam seu DNA, agora não há mais DNA nas hemácias. Tem outras que, ao contrário, conservaram só uma parte. Por exemplo, suas células que vão reagir a doenças, ou seja, o que chamamos de resposta imunológica. Você mantém algumas coisas, até as amplia. As células do fígado mudam, então o material genético não é exatamente o mesmo entre elas. Mas ainda assim é um mistério dizer. Essa não é minha resposta, mas sim minha visão das coisas. São seres que chamamos de seres organizados, ou seja, constituídos por um conjunto de células que são diferenciadas, que formam órgãos, tecidos, etc. Isso é relativamente raro. A maioria dos seres vivos continuou como célula única, tanto em diversidade quanto em quantidade de matéria viva. Somos sensíveis ao fato de vermos principalmente o que é visível, mas o essencial da vida é permanecer no estado de célula única, e eu penso que esses seres organizados ainda são recentes na escala da evolução. Então as células disseram, sejamos prudentes, vamos preservar para o caso de essas espécies organizadas fazerem besteira. Vamos preservar nossa capacidade de viver como célula única? Nunca se sabe. Tudo bem. Então eu gostaria. E é por isso que preservar aqueles que estão dentro de você, o estado de célula única, nunca se sabe. Eu também gostaria de voltar num ponto que já abordamos mais ou menos antes, mas ainda assim quero voltar a ele porque me parece um ponto importante e também é uma das ideias que o MOB realmente quer transmitir. Durante muito tempo,
classificávamos as espécies em duas categorias, então as nocivas de um lado e as que têm algum interesse do outro. Então, como deveríamos considerar as espécies que nos cercam? Que visão deveríamos ter sobre isso? Além disso, o que devemos pensar dessa visão tão binária das diferentes espécies? É importante lembrar que muitas vezes são os humanos que tornam as espécies nocivas. Ou seja, uma espécie, vou te dar um exemplo, ela não decide ser nociva do nada, dizendo, vou decidir ser nociva. O melhor exemplo que eu conheço é a doença dos legionários, a legionelose. Você talvez se lembre, há algumas décadas houve um grande encontro de veteranos do exército americano em um grande hotel nos Estados Unidos e todos eles ficaram doentes. Então investigaram e descobriram que era uma bactéria chamada legionela. E os microbiologistas, ou seja, aqueles que estudam as bactérias, disseram, mas não entendemos legionela, basta procurar em uma lagoa ou até mesmo em um rio, tem um monte e não há problema. O que é isso? E então entenderam que, se você se banha em uma água onde há legionelas, elas ficam na superfície da sua pele, etc. E, portanto, elas não penetram. O que fizemos? Instalamos ar-condicionado. Tínhamos colocado ar-condicionado, ou seja, tínhamos borrifado vapor d'água. E então, nesse momento, as legionelas chegaram aos alvéolos pulmonares e não ao tubo digestivo. E ao chegar em um alvéolo pulmonar, a legionela fez o que estava acostumada a fazer, se multiplicou, fez seu trabalho de legionela. Por azar, isso causou uma infecção. Veja que esse é um bom exemplo que mostra, na verdade, que às vezes é apenas uma modificação. Falou-se muito disso na época da Covid, quando disseram que foi porque destruímos muito a floresta que animais possivelmente portadores dessa doença se aproximaram dos humanos. Temos vários exemplos desse tipo. Então, na verdade, uma espécie às vezes realmente causa problemas porque modificamos o habitat. E esse é o problema que podemos ter também na agricultura. É evidente que se você semear numa época em que não há muita coisa para comer nos campos, se você plantar sementes e houver animais que comem, eles vão comer suas sementes. A questão é admitir que existem coisas que nos desagradam. Vamos ver como podemos limitar, mas sem ter como resposta. É só matar a espécie que nos incomoda. Não há uma outra solução que consista em mudar um pouco nossas práticas para evitar esses comportamentos? Precisamos fazer as pessoas entenderem que é importante analisar a causa do problema antes de afirmar que é essa espécie. Talvez você também cause o problema, assim como a espécie mencionada. Também é preciso analisar conforme as situações. Podemos ter casos em que em determinado local há um problema real. Por exemplo, quando houve o debate sobre as raposas e a raiva, havia lugares onde realmente existiam riscos importantes, sem falar da espécie. Ela é considerada nociva no país inteiro e pode ser eliminada. Então é preciso. E também, como eu disse no começo, esse critério de utilidade ou inutilidade é dizer, escutem, todas essas espécies representam a vida hoje no nosso planeta. Será que ainda assim não podemos dar um espaço para elas? Então, quando eu digo um pequeno espaço, há um trabalho científico que é relativamente recente e que disse, vamos olhar como era o planeta há 100 mil anos. Então, no começo havia alguns humanos, mas muito poucos. Então, todos os mamíferos eram selvagens, já que, de fato, a domesticação, as primeiras domesticações, aconteceram há 20, 30 mil anos com o cachorro ou etc. Então, todos os mamíferos eram selvagens. Se olharmos hoje, se pegarmos todos os mamíferos do planeta, bem, restam apenas de 4 a 5% de mamíferos selvagens. O restante são humanos, 1/3, ou animais domésticos como porcos, vacas, ovelhas, etc. 2/3. Então isso significa que a espécie humana e seu conjunto de animais domésticos que domesticamos para nos alimentar, hoje, representam 95% dos mamíferos do planeta. Então, claro, a questão é, nós temos o direito de existir. Mas neste planeta onde, como dissemos, chegamos um pouco tarde, será que ainda assim reservar um espaço para que os outros seres vivos possam continuar existindo não é algo sobre o qual devemos refletir? Para aqueles que ouviram nossa conversa e gostariam de aprender um pouco mais,
Você tem livros para recomendar, inclusive que você tenha escrito? Então, tem um livro chamado Ver a Vida de Outra Maneira, que eu escrevi sobre biodiversidade. Um livro um pouco antigo, mas que eu gosto muito, é o livro de Robert Barbeau, chamado Um Elefante em uma Loja de Porcelana. E mais recentemente tem os livros incríveis de Marc-André Sellos. Então, tem vários que ele escreveu sobre micro-organismos, né, sobre a biologia do solo, etc. São leituras muito agradáveis. E recentemente eu fiz não um livro, mas um livreto bem pequeno, com 15 páginas pequenas, formato bem reduzido, porque eu estava um pouco cansado de ver as pessoas, especialmente quando encontramos homens ou mulheres da política, dizendo que biodiversidade é complicado. Então eu pensei, olha, aqui está o livrinho, coloque no seu bolso. Toda vez que você estiver no metrô ou tiver 5 minutos, leia uma página e você vai saber mais do que o suficiente se quiser agir pela biodiversidade. A gente tenta de fato. E então eu lancei, agora no começo de janeiro, pequenas histórias em áudio chamadas As Pequenas Histórias da Biodiversidade, que vocês podem ouvir em todas as plataformas. Então toda terça-feira de manhã, às 7 horas, a gente coloca uma nova no ar. Então são pequenas cápsulas de áudio de 7 a 8 minutos, onde contamos uma pequena história sobre a biodiversidade. Ok, bem, vamos colocar isso na descrição. Muito obrigado pela entrevista, foi extremamente interessante. Obrigado a você.